Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 96 é Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, a crise é o tema. Então Hermínio Miranda ele continua dizendo assim: ao contrário, é a partir desse ponto que começa a fluir o diálogo que poderá levar-nos a um entendimento com ele e ao seu eventual despertamento. Antes disso, a argumentação é inútil, mas é verdade. Como dialogar? Como tentar mostrar algo a alguém que está a gritar? Como? Eu, às vezes, há momentos na minha existência aqui que a pessoa às vezes não precisa nem gritar. Só de mim perceber como a pessoa trata determinados assuntos, eu já me calo. Se as pessoas soubessem o tanto que eu me calo, quanta coisa eu podia dizer, não significa que eu estou com razão, mas que bom se todo mundo pudesse chegar num determinado acordo, né? Por exemplo, você vem e me diz assim: pois eu não acredito na imortalidade da alma. Eu me calo. Por que que eu me calo? Porque eu capto uma vibração na sua entonação de que eu percebo que a pessoa está totalmente tapado, que não adianta você dialogar com quem traz os olhos tapado, o ouvido tapado. Não adianta. Você tem que dar tempo ao tempo. Quanta coisa. É preciso dizer isso. Chico Xavier, pense na obra que Chico realizou aqui na Terra. Pensou? Pois bem, Chico Xavier desencarnou levando com ele 1000 vezes mais o que ele deixou aqui. O que você quer com isso dizer, Luiz? Que o Chico tinha um conhecimento enorme, mas justamente por nós aqui não comportar tudo que ele sabia, ele se calou. Luiz, mas ao se calar não significa omisso? Não. Nesse sentido, não. Quando você percebe que a outra pessoa está totalmente tapado ou tapada, se você tenta mostrar alguma coisa, você a agride verbalmente,
É assim que a pessoa entende. Agora, se você cala, você dá tempo ao tempo, pois nós encontramos o exemplo maior na natureza de Deus. Você está com vontade de tomar um suco de laranja. Aí você vai lá na horta tua e as laranjas, elas estão desse tamanhinho. Você sabe que elas não têm caldo. E você apanha umas 10 desse tamanhinho, verde, e leva ela para dentro. E você, ao partir ela, você percebe que elas não têm caldo. Mas se você deixa ela ali, daí um mês, você vai lá e apalpa, ela está macia, com caldo. Você passa próximo a um jardim de flores e você depara com um botão, fechado. Você pensa assim: eu vou dar uma mão para essas pétalas se abrir. E você pega o botão e você vai forçando as pétalas, você arrebenta todas as pétalas. Mas se você deixa o botão ali, 2 dias depois, ao passar por ali, no lugar daquele botão, você vai ver uma rosa aberta. Nada melhor que o tempo. Então, antes disso, a argumentação é inútil. Não adianta. Você vai argumentar o quê? Porque ele só deseja gritar, como só deseja também permanecer com os olhos tapados, com o ouvido tapado, com as cordas vocais tapadas, com o raciocínio tapado, não é? Com raciocínio. Há pessoas que não raciocinam. Tem pessoas nesse mundo que são tão ingênuas, mas tão ingênuas, porque ele só deseja gritar e se o tentarmos, falaremos juntos. Então, observa, a pessoa que grita, se você tenta falar junto a ele, você vai ter que gritar também, não é? Então, ou ele não nos ouvirá, pensando apenas no que nos dirá a seguir, mas pelo menos com a voz no tom normal, abre-se uma perspectiva de entendimento, mesmo que ele esteja bem longe de entregar-se à verdade. Requer-se paciência, aceitação, resignação, tempo. Encontra-se ainda convicto da justeza de sua posição, e a batalha verbal poderá ser muito longa. Contudo, já é possível uma conversa entre 2 seres civilizados. No caso aqui, se modera o tom de voz, dura por várias reuniões mediúnicas aquele diálogo. De certo ponto em diante,
Porém, a sensibilidade do doutrinador o advertirá de que o manifestante começa a ceder com o tempo, não é? Sua cólera esvaziou-se, sua palavra não tem mais aquele fator de convicção. Seu espírito parece cansado e disposto a uma acomodação. Não que ele o reconheça nesses termos, pois insistirá e poderá ter ainda surtos de reação, lutando interiormente consigo mesmo, temendo ser dobrado pelo doutrinador, o que é para ele uma humilhação, mas ao mesmo tempo desejando-o intimamente ou inconscientemente. Então nós percebemos aqui que quase todos os casos que nós deparamos neste livro Diálogo com as Sombras, os espíritos tratados no campo vibracional dos médiuns, dirigido por Hermínio Miranda, várias reuniões mediúnicas tiveram eles que comparecer. Não é? Várias reuniões mediúnicas é um tratamento igual uma quimioterapia, uma radioterapia. Aos primeiros sinais de que a reação salutar começou, o doutrinador deve abandonar sua técnica de contestação e argumentação para entrar na fase de doutrinação propriamente dita. Olha, as técnicas, perceba você os métodos empregados. Perceba você a percepção, a sensibilidade, a benevolência, a indulgência de um doutrinador, a seriedade, o compromisso, a responsabilidade. Pois aquele que veste a camisa da responsabilidade do compromisso, ele não arreda os pés da responsabilidade. Por quê? Por que será que, em se tratando do ganha-pão, em se tratando de todos os sistemas aqui na Terra, as pessoas lutam, batalham, se sacrificam, se entregam, mas a maioria, quando o assunto é espiritismo, ele não consegue ir muito longe. Por que será? Indisciplina? Irresponsabilidade? É hora de falar-lhe com carinhosa franqueza,
tentando mostrar-lhe a inutilidade de seu desesperado esforço de lutar contra Deus e, portanto, contra seus próprios interesses pessoais. É hora de fazer um apelo para que ele se detenha um pouco para pensar, adverti-lo de que não precisa converter-se à nossa crença, aos nossos princípios, não iludi-lo com a paz imediata, que ele sabe muito bem ser impossível. Não iludi-lo com a paz imediata, que ele sabe muito bem ser impossível. É interessante, não é? Não iludi-lo com a paz imediata, que ele sabe muito bem ser impossível. Quantas pessoas nesses quase 43 anos na doutrina espírita que já me encontro, quantas pessoas quiseram, de certa forma, aprender o que eu, durante esses quase 43 anos, aprendi. Eles, em algumas horas e em alguns dias e em alguns meses. É difícil, não é? Quantas pessoas já tive a oportunidade de presenciá-las frustradas, decepcionadas, tristes, acabrunhadas, revoltadas, durante esses 43 anos na doutrina dos espíritos, por alguns insucessos, com coisa que a providência divina tem o dever, a obrigação de suprir as nossas necessidades. E as pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, por falta de madureza, se revoltam, se decepcionam. É natural. Isso mostra o nível evolutivo de cada um. Porque aquele que é portador de uma certa evolução mais elevada, ele não se revolta, ele não se decepciona, porque ele sabe que não depende de Deus, de Jesus. Ele sabe que não depende dos mentores espirituais. Ele sabe que não depende dos médiuns, e sim dele. Porque é a lei de ação e reação. Se nós plantamos jiló, a providência divina permite que venhamos a colher jiló e não maçã. Só que embutir isso na consciência
dos seres que sempre ouviram falar, sempre ouviram dizer em milagres. É difícil. Por isso que não adianta o proselitismo. Eu, mediante muitos casos, eu me calo. É melhor você se calar. Não é? É o mesmo caso aqui. Não iludi-lo com a paz imediata, que ele sabe muito bem ser impossível. A luta continua à sua espera, intensa e dolorosa como nunca. Olha só. A luta continua à sua espera, intensa e dolorosa como nunca. Quando, por exemplo, eu chego e exijo algo de alguém, eu preciso provar que eu mereço, através da minha batalha, da minha luta, da minha persistência, da minha assiduidade. Eu preciso provar a mim mesmo. Eu não tenho que provar a pessoa. Eu tenho que provar a mim que eu mereço. E mesmo assim, se eu tenho conhecimento, pode ser que eu não pense dessa forma que eu mereço. Porque na condição que nós nos encontramos aqui na Terra, todos nós, sem exceção, todos, nos encontramos na condição do filho pródigo. Por isso é preciso agradecer a Deus pela misericórdia dele para com todos nós, porque se não fosse a misericórdia do Pai, não estaríamos aqui. Só que uma vez despertado para a realidade, ele poderá iniciar o período do sofrimento redentor, e não daquele que ainda mais o mergulha nas profundezas do erro, com relação ao espírito com a oportunidade de acordar perante a realidade de todo o processo adquirido. O momento é oportuno também para dirigir o seu pensamento para a sabedoria eterna do Evangelho. Não que só agora seja possível falar do Cristo, é que só agora os ensinamentos de Jesus começam a ter para ele um sentido novo. Tá vendo só? Por isso que nós temos o hábito de dizer: isso não é nosso. E sim, eu tive a oportunidade de ouvir o médium, o orador Raul Teixeira dizendo isso. Que espiritismo não é para quem quer. Espiritismo é para quem aguenta. Reforma íntima. Mudança de hábito, de comportamento e de atitude. Porque muitas pessoas, às vezes, até muda, até se esforça para mudar a moral.
mas se esquece de mudar o hábito, se esquece de mudar o comportamento. Você bate os olhos na pessoa, você pensa assim, nossa, 100% a moral perfeita. É o símbolo da moral perfeita. Mas a pessoa possui os mesmos hábitos, as mesmas atitudes, o mesmo comportamento. Ora, a doutrina não está à procura de santidade, porque santo não existe, isso é mitologia. Mas a doutrina dos espíritos nos esclarece a importância de hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Um pouquinho por dia. Um pouquinho. Já que todos nós, praticamente 80 anos no corpo físico, nós passamos 26 anos dos 80 anos dormindo. Você não acredita? Depois você faz as contas e as multiplicações para você ver as 12 horas, 8 horas que você dorme. Você multiplica por 12, você multiplica por 80 anos para você ver quantos anos em 80 anos a pessoa dorme. 80 anos, aproximadamente 26 anos, de 80 a 90, praticamente 26 anos nós passamos dormindo aqui no corpo físico. Isso é um absurdo, né? Então, dizer o quê? O que eu tenho para dizer, vamos deixar para o próximo vídeo.